Potência, pessoal. Alguma dúvida até aqui sobre resistência, fenômenos que podem alterar a resistividade do equipamento? Se tiver, pode mandar uma mensagem aí ou abre o áudio para falar comigo. Agora nós vamos falar sobre potência. Tá? A potência, na verdade, ela tá aqui, a capacidade de produzir trabalho, né? A capacidade de realizar trabalho. E essa potência elétrica, ela pode ser convertida em 3 tipos de potência, né? Térmica, luminosa e mecânica, que seria movimentos, né? Térmica, transformar mais aquecido ou mais resfriado o equipamento ou o ambiente. Luminosa, transformar a energia elétrica para os seus kits de iluminação, controle, sistema de iluminação. E mecânica, para transformar em movimentos. Então, você não tem equipamentos que possuem motores que vão gerar a iluminação, seria potência mecânica. Outro exemplo clássico de potência mecânica é a potência sonora. A potência sonora ela é uma potência mecânica, né? A capacidade da potência elétrica ser transformada em energia eletromagnética. Então, é um processo mecânico, né, que você faz essa transmissão, essa transformação. Então, fazendo uma analogia, né, com a maioria das pessoas, as duas, do exemplo, são capazes de realizar trabalho. Estão levantando pesos diferentes. Mas as duas realizam trabalho. Uma com mais potência e o segundo exemplo com menos potência. Então, quando a gente atrela a informação potência à qualidade do equipamento, é porque o equipamento mais potente a gente entende que é um equipamento mais forte. Se é um equipamento mais forte, lembra que tensão elétrica é a mesma coisa que força elétrica, que pressão elétrica. Então, quanto maior a força elétrica, maior a potência elétrica. Quanto maior a força, maior a capacidade, maior a potência, maior a capacidade de realizar trabalho. Por isso que um equipamento mais potente é considerado um equipamento melhor. Tá? Então, da mesma forma, as cargas elétricas possuem uma capacidade de produzir trabalho. Né, de produzir trabalho. Se nós formos analisar uma lâmpada, tá? Então aqui, por exemplo, uma lâmpada, a gente não pega a capacidade dela pela quantidade de watts, né? Você não escolhe uma lâmpada pela capacidade de watts, que é a capacidade de trabalho dela. Uma lâmpada de 60 watts, uma lâmpada de 45 watts, uma lâmpada de 100 watts, 150 watts, 200 watts, por aí vai. Você está escolhendo a capacidade de realização de trabalho. Então, no exemplo dessa daqui, ó, potência da lâmpada, capacidade de realizar trabalho. Neste caso aqui, olhou aqui no bulbo dela, 100 watts, se ela for aplicada em 127 volts. Né?
E se eu aplicar ali 220 volts? Aí ela não vai suportar, o filamento vai queimar. 100 watts, 220 volts. Ela possui 100 watts se ela for ligada a 220 volts. Se você pegar uma lâmpada de 220 volts e ligar, né, em uma rede de 127 volts, ela não queima, mas ela não garante os 100 watts. Essa potência ela vai ser reduzida. Quem já teve a oportunidade de fazer isso, notou que o brilho da lâmpada diminui quando você tem uma lâmpada de 220 ligada a uma rede de 127 volts. O brilho dela vai ficar mais fraco, menos intenso. Então, a potência elétrica ela está realizada a tensão, né, de trabalho com a intensidade de corrente elétrica que vai estar passando pelo equipamento, né? Seja uma lâmpada, seja um equipamento, um amplificador, uma mesa, um crossover, um divisor, qualquer equipamento. Então, a potência nós vimos que é dada em watts. A tensão nós vimos que é dada em volts. E a intensidade de corrente nós vimos que é dado em ampere. Ok? Então, aqui dois exemplos. Ó. Pegamos uma lâmpada de 100 watts, ligar em 220 volts. Pegamos uma lâmpada de 60 watts, ligada em 220 volts. Vamos lá, galera. Qual vai realizar maior trabalho? Você pode nem ser ainda um profissional da área de som e iluminação. Você pode nem ser um profissional de elétrica, mas com certeza você já utilizou lâmpadas, né? Então, você vai comprar uma lâmpada, nota essas duas lâmpadas. Ao ligar em 220 volts, qual vai realizar mais trabalho? O trabalho dela é transformar a energia elétrica em luminosa. Qual vai gerar mais trabalho? Vai produzir mais trabalho? A de 100 watts. A de 100 watts, exatamente. Né? Então vamos ver isso aqui. Ó. Observaremos o brilho da lâmpada. 60 watts, 100 watts. Vai ter mais brilho. Se essas lâmpadas de 220 volts colocassem em 127 volts, elas não iriam queimar, mas ambas iriam perder o brilho. Tanto a de 60 ficaria mais fraco ainda, e a de 60 watts também ficaria mais fraco. Ok? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aqui? Se tiver, manda uma mensagem ou abre o áudio, tá? Isso aqui são informações bacanas para a tecnologia de vocês. Você vai trabalhar num sistema de iluminação, né? Com jogo de iluminação, com lâmpadas a reatores, né? Com holofotes, talvez. Você tem que ter uma ideia bacana de potência energética das lâmpadas, qual tipo de lâmpada, né? E qual é a tensão que ela vai trabalhar. Inclusive, gente, se você for trabalhar com muitas e muitas e muitas lâmpadas de muitas potências, você não pode botar no interruptor simples, tá? Você tem que fazer um comando elétrico como se fosse um comando elétrico industrial. Um quadrinho elétrico e ter disjuntores, ter contatores para fazer, né, o acionamento dessa carga com uma potência muito elevada. Tá? E outra coisa bacana também é você estudar, né, a BNT NBR 5417, se não me engano, que fala exatamente sobre tipos de lâmpadas. Né? A lâmpada LED, lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente. E qual o maior poder energético, potência energética, o poder de transformação de elétrica em luminosa.
e não de elétrica em térmica. Tá? Que térmica perde o interesse, que o trabalho dela é ser energia luminosa, não térmica. Bom, vamos falar agora da primeira lei de Ohm, né, que é a relação, né, entre a resistência, tensão e corrente, e como essa relação está interagindo com a potência, porque a potência depende dessas grandezas aqui. Então, aplicando a tensão em volts, né, na resistência, vai circular intensidade de corrente elétrica. Então, para isso, trazemos aqui, né, o triângulo da lei de Ohm. E esse triângulo a gente consegue comparar com a aplicação das potências. Né, que a potência ela pode ser calculada, né, utilizando a corrente ao quadrado. A potência pode ser calculada utilizando a tensão vezes a corrente. Ou também a potência poderia ser calculada utilizando a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Tá? O que não é muito comum, porque a resistência é o seu equipamento. Né? Como se você vai trabalhar com uma tensão específica, uma corrente específica, ela vai trabalhar seu equipamento com uma potência determinada. Então, apagaremos mais a segunda. Então, vamos lá. A potência V vezes I, correto? Onde podemos substituir dessa forma. Comparar com a lei de Ohm. Então, a potência, tensão vezes corrente, né? Vezes intensidade de corrente. Lei de Ohm, tensão, resistência vezes corrente. Mais para frente, nós vamos fazer melhor essa relação aqui, tá? Pela lei de Ohm. Aí nós vamos pegar aqueles valores, né, da resistividade dos condutores e vamos calcular. Então, a potência, ela não é V vezes I, ó, PV vezes I. Né? Então, pegando esse exemplo aqui, ó, que nós vamos mostrar. Então, tensão elétrica, a tensão da rede, ligou na lâmpada, a lâmpada acendeu. Como é que mede tensão? Em paralelo à carga. Como é que mede corrente? Em série à carga. Tá? Em série à carga. Se você botar a corrente aqui em cima ou aqui embaixo, não vai fazer diferença. Aí você pode medir a tensão, mede a corrente, calcula, vai encontrar a sua potência. Ou, né? Ou você faz o seguinte. Você substitui, né, no lugar do voltímetro e amperímetro, você substitui e coloca o watímetro. Então, como vimos, a leitura do watímetro é igual ao produto, né, da tensão vezes a corrente. Então, aqui, por exemplo, nós temos um watímetro a 4 fios. Ó. Na verdade, é a 3 fios, né? Você faz essa ligação aqui, ó. Ele é um watímetro de 4 conectores, você faz uma ligação a 3 fios. Né? Aqui é para ele compensar ruído. Vai medir os mesmos 200 watts que anteriormente nós medimos tensão em paralelo, corrente em série, calculamos e achamos 200 watts. Ok? Bom, então, para fazer uma análise, né, da potência elétrica, relembrando o conceito básico, né, é a capacidade de produzir trabalho.
Então, a potência elétrica vai ser a capacidade de produzir trabalho, né? Então, essa chamamos de potência ativa, tá? Ou potência resistiva, ou potência real. Por isso que ela é dada em watts. Está relacionada direta com a tensão e com a corrente, né? Com a lei de Ohm. Inclusive, pessoal, eu vou digitar aqui, me diz se vai aparecer para vocês. Apareceu o S aí? Sim, professor, aparece aí. Tá, obrigado. Então, ó, existem outros tipos de potência. A potência aparente, que é chamada potência total, né? Que é o V vezes o I. Existe a nossa potência real, né? Que é o V vezes o I vezes o cosseno do ângulo, vezes o cosseno do ângulo, tá? E existe mais um tipo de potência, que é a potência reativa, que chamamos de Q, que é a perda, tá? Que é a parcela da perda, que é V vezes o I vezes o seno do ângulo. Ok? Essa relação aqui, ela é uma relação pitagórica, tá? A potência real, que é a ativa ou resistiva, com a potência reativa e a potência aparente. A potência aparente, ela acaba sendo o somatório das outras duas potências, mas não é um somatório qualquer, porque é uma relação pitagórica, né? Então, deixa eu tentar fazer. Vou ter que fazer com linhas. Então, aqui nós temos finge que é uma linha, tá, gente? Ah, não, tem aqui linha. Espera aí. Beleza. Não precisa mais fingir. Temos a potência real, que é a resistiva, né? Nós vamos ver lá para frente que a carga resistiva, ela não atrasa nem a tensão em relação à corrente, nem a corrente em relação à tensão. Mantém em fase, tá? Então, a carga resistiva, ela vai manter o equilíbrio entre tensão e fase, tá? A carga reativa, ela vai atrasar ou a corrente ou a tensão, dependendo se for reativo indutivo, se for reativo capacitivo. Se for um reator capacitivo ou se for, né, uma carga indutiva. Então, ela vai atrasar 90 graus para cima ou para baixo, tá? Eu vou botar para cima só como um exemplo aqui. E a resultante,
pitagórica, que vai ser chamado de potência aparente. Só que a potência aparente ela não é a potência real. A potência real é a nossa tensão vezes corrente vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é fator de potência, tá, gente? Que para a iluminação é 1. Então, V vezes I vezes 1. Ok? E dá em 1 watts. Então, essa relação aqui produz um ângulo de defasagem, tem a potência real da potência aparente. Tá? Esse ângulo de defasagem né? Esse ângulo de defasagem, ele... Deixa eu tentar fazer a mão aqui. Ó. Um θ. Seria esse ângulo aqui, tá, gente? É que eu não tenho aqui o caractere para fazer o θ. Cosseno do ângulo, tá? Então, esse ângulo de defasagem ele pode ser calculado e cada potência pode ser calculada. Mas como é um triângulo pitagórico, é fácil a gente calcular a potência aparente, que é considerando a potência energética que foi perdida, transformada no que a gente não está analisando. Né? Transformou em luminosa, transformou, aí está aqui, ó, transformou em mecânica, está aqui. Mas a potência real, ela está aqui embaixo. Tá? Então, considerando a potência energética, a gente passa a chamar de potência aparente. E essa potência aparente, ela vai passar a ser calculada da seguinte forma. S... Eu vou botar assim, gente. Aqui eu não consigo fazer ao quadrado. Eu vou botar S2, tá? Mas esse 2 é ao quadrado. Por comando no teclado eu não sei fazer ao quadrado. Aliás, eu vou fazer como se fosse em calculadora. Assim, ó, que é expoente 2, tá? Então, a potência ó, ao quadrado é igual, né? A potência aparente ao quadrado é igual à potência real ao quadrado, ou potência resistiva, né? Mais a potência reativa ao quadrado. Então, é dessa forma aqui que nós calculamos a potência total. A potência real mais a potência energética, que é a reativa. Ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode sinalizar, tá? Aí. Tá, foi.